Olá, Vascaíno, me responde uma pergunta. Se o goleiro do teu time é o melhor jogador em campo, será que seu time realmente jogou bem? Olha, tem muito torcedor aí iludido por alguns canais, por comentaristas, dizendo que o empate no Clássico foi até injusto. O Vasco jogou pra caramba. A verdade do jogo, ela é um pouquinho diferente do que estão vendendo por aí. E você vai entender tudo agora aqui no canal. Já vai deixando o like para fortalecer o nosso trabalho e se inscreve se você é vascaíno de verdade, porque aqui a análise é sem filtro, sem passar pano e com informação de bastidor que a gente está trazendo sobre o Nuno Moreira. Vamos embora, vamos para a notícia aí, para a análise do jogo. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, né? Antes de mais nada, quero desejar uma feliz Páscoa a todos, né, nesse domingo de Páscoa. Estamos aqui hoje para fazer uma análise, né, da coletiva do Carille, do jogo do Vasco, enfim, um apanhado geral. Não vamos ficar analisando frase por frase do Carille, vamos colocar a foto do Carille aqui, nada disso. Mas é um apanhado de tudo que está sendo falado por aí, do que o Carille falou, do que a imprensa está falando, né? E vamos dar a nossa opinião sobre o que está acontecendo. Olha, tem que ter muito cuidado quando você tem um jogo onde o teu goleiro é o melhor jogador da partida, é o melhor em campo e eleito por todos os especialistas. Todo mundo elege o Léo Jardim como melhor em campo. E realmente foi. Ele fez pelo menos, no mínimo, 3 milagres. Além de ter feito aí de 5 a 6 grandes defesas, 3 foram milagres que ele fez, né? Então, o cara realmente mereceu o título de melhor em campo. Como é que esse time que leva tanto ataque, tanta bola que chega no seu goleiro, pode ter jogado, feito uma boa partida? Bem, é muito relativo esse negócio de jogou bem contra o Flamengo, né? Porque se você começa a analisar que o Vasco jogou bem ontem, em comparação às outras partidas que o Vasco fez contra o Flamengo ultimamente, aí eu concordo. O Vasco jogou realmente bem ontem. Em comparação às últimas partidas que vem tendo contra o Flamengo. Principalmente do 6-1 para cá. Aí eu posso falar, olha, realmente o Vasco jogou muito melhor. Mas esse muito melhor que o Vasco jogou é pouco. Porque veja bem, o Vasco conseguiu igualar as ações do primeiro tempo. O Vasco realmente teve a oportunidade, teve aquela bola na trave, teve a jogada do Nuno Moreira, que ele corta o cara na entrada da área, e aí, em vez de ele bater no canto do Rossi, ele resolveu bater cruzado, o Rossi pegou, tudo bem, acontece. Teve jogadas, o Vasco teve jogadas, teve a jogada do Ryan, o Vasco teve ataques, teve jogadas ali. Mas no segundo tempo, quando o Flamengo começou a fazer as substituições, e o Vasco também normalmente foi cansando e precisou fazer substituição, a diferença foi alarmante. E o Flamengo dominou o jogo. Essa aqui é a grande verdade, o Flamengo dominou o jogo. O Vasco não viu mais a bola. Isso porque o Vasco é um time que não é organizado. É um Vasco que não é bem treinado. O Felipe Luiz falou, não, um time muito bem treinado, muito bem organizado. O Vasco deu trabalho, claro. Ele deu uma valorizada no adversário dele, até para enobrecer o trabalho dele. Ele pode falar que o time é muito fraco e ele não conseguiu vencer. Ele não vai falar um negócio desse, e até por respeito, né? Ainda é o Vasco, né? Ainda está encarando o Vasco, ainda é o Vasco. Mas o time do Vasco em si teve lampejos de alguns jogadores que jogaram realmente muito bem, mas uma defesa muito fraca. O sistema, quando eu falo defesa, não falo só zagueiros, laterais, eu falo o sistema defensivo do Vasco muito fraco. De todo o sistema defensivo do Vasco, só apenas um jogador se destacou, e foi o Hugo Moura. O resto, todos eles fizeram lambança. Todos os jogadores da defesa do Vasco fizeram lambanças. E jogador que ali não podia nem estar dentro de campo, totalmente com a cabeça em outro lugar. Caso do Paulo Henrique, que ele acertou aquela bola na trave e só. Ele acertou aquele chute na trave e só, meu amigo. Fez várias lambanças o jogo todo. Tem uma jogada no segundo tempo que o Léo Jardim, eu acho que é o Pedro que cabeceia na cara do Léo Jardim, e ele pula e tira a bola, né? Ele dá uma palmada na bola e tira a bola, sobra ali na linha de fundo para o Paulo Henrique sozinho. O Paulo Henrique está sozinho com a bola. O Pedro acabou de cabecear lá na entrada da pequena área, na cara do Léo Jardim, que vai à defesa e joga a bola pelo lado. A bola vai sair a escanteio, o Paulo Henrique perfeitamente toca na bola para não deixar a bola sair do escanteio, mas ele está sozinho. Ele levanta a cabeça e fica parado dentro da área com a bola. Ele fica parado. Privação de sentido, cara. Pedro vem correndo por trás e toma a bola dele. Ele estava sozinho com a bola, ele ficou ali uns 30 segundos, 40 segundos sozinho, parado com a bola.
dentro da área, ele não andou com a bola, ele não correu, ele não chutou, ele ficou parado até perder a bola. Como é que esse cara pode ser lateral direito, titular do Vasco, cara? É uma coisa errada, é porque não tem reserva, porque não tem banco, porque não tem elenco, mas o elenco é o oitavo melhor do Brasil. Eu não quero nem analisar questões individuais, a gente quer analisar questões do jogo. E aí eu fiquei vendo alguns analistas falando que, não, mas o Vasco jogou muito bem. Esse Vasco, eu escutei essa frase várias vezes, em vários canais aí do YouTube. Não foi em um, não, foi em vários canais. Esse Vasco que jogou hoje, se jogar assim, vai chegar em oitavo lugar na competição. Já é uma coisa ruim, né? Você falar um negócio desse, você está normalizando o oitavo lugar para o Vasco. Você já está passando para a torcida que se oitavo lugar é bom. Oitavo lugar não ganha nada. Não é bom ser oitavo lugar. Oitavo lugar não ganha nada. Oitavo lugar não vai nem para a Libertadores, né? Você tem que estar entre os 6, pelo menos, para garantir a pré-Libertadores. Depois, se um ganhar a Copa do Brasil, vai abrindo mais vaga. Mas o oitavo lugar, geralmente, acho que não vai. Ano passado foi o 7º, foi o Corinthians que chegou. Acho que foi isso. Não sei se o oitavo também foi, já não lembro mais. Mas mesmo assim, o oitavo lugar não é uma boa colocação para o Vasco. O Vasco não pode entrar num campeonato com o objetivo de ser o oitavo lugar. É muito pouco, né? É muito pouco. Está em reconstrução. O Vasco está não sei o quê. É o início. Como o Carille falou na entrevista, né? Eu disse que a gente ia citar a entrevista aqui. O Vasco, nesses 3 anos, na gestão Petrinho, pode não ganhar título nenhum. Mas é uma preparação para o futuro. Pô, qual é o futuro do Vasco? O futuro do Vasco é daqui a 5 anos, está encerrando o contrato do Lloyd Augusto. Porque essa gestão, pensando no futuro, fez um contrato de 5 anos com o Lloyd Augusto. Daqui a 5 anos, no futuro, você vai estar encerrando o contrato do Jean Davi. Daqui a 5 anos, se não vender, que está emprestado, você vai estar encerrando o contrato do Maxime Domingues. É isso mesmo, essa visão de futuro que o Carille está falando. Eu não estou vendo o cara contratar grandes jogadores com contratos longos, pensando no futuro. Porque se hoje eu tenho um monte de barulho e eu começo a contratar jogadores, eu não tenho grana para contratar grandes jogadores. Então, se eu tenho uma visão estratégica de futuro, eu vou contratar o quê? 3 jogadores. Não vou a primeira prateleira, de terceira prateleira. Jogadores de nível do Nuno Moreira. Contratar jogador do nível do Nuno Moreira. Jogadores não tão caros assim, mas que saibam jogar futebol. Vou montar uma base, um em cada posição. Com os que eu tenho, eu faço 5, 6. Na outra janela, eu contrato mais 2. Aí uma visão de futuro. Daqui a 2, 3 anos, eu tenho um time competitivo. Todo mundo com um contrato grande de 5 anos. Aí eu só tenho que pensar em renovação de contrato. Mas eu montei um elenco. Se eu sair contratando 10, 11, ok, entendo. Aí você tem uma visão de futuro. Mas quando a sua visão de futuro é contratar Lucas Oliveira, Lloyd Augusto, Jean Davi, Lucas Freitas, essa é a sua visão de futuro? Entendo. Você não tem um lateral esquerdo reserva, que você não pode contar com o Vitor Luiz, que ele não está bem. O reserva que você tinha, você emprestou para a Arábia, que era o garoto da base, o Leandrinho, que também... Mas era o que vinha jogando e vinha se destacando. Você nem isso tem mais. Como é que você tem uma visão de futuro, Carille? Para de babar ovo, para de ser puxa-saco. O Vasco não jogou bem contra o Flamengo. O Vasco equilibrou as ações no primeiro tempo na vontade. E isso a gente pode falar. O Vasco de ontem teve vontade. Era um time com vontade. E igualou na vontade. O Flamengo tentou e o Vasco se superou na vontade. Uma outra coisa que eu vi mudança no Vasco é que no primeiro tempo o Vasco não se acovardou. O Vasco também atacou, o Vasco também foi para cima. Claro que a bola ficava mais com o Flamengo. Por quê? O Flamengo gosta de ficar com a bola, ele sabe o que ele vai fazer com a bola. O Vasco não sabe o que vai fazer com a bola. Várias vezes eu venho falando isso aqui no canal por diversos vídeos. O Vasco pega uma bola no ataque, lateral no ataque, e a bola volta para o Léo Jardim. E vai voltando. Isso é time que não sabe o que vai fazer com a bola. Então, meu amigo torcedor, não fique iludido que o Vasco jogou bem ontem. O Vasco não jogou bem. Mas nós empatamos com o líder do campeonato. Escutei um vascaíno aí no canal deles falar, nós empatamos com o líder do campeonato, o melhor elenco da América do Sul. Tá bom, cara. Esse melhor elenco da América do Sul, o líder do campeonato brasileiro, perdeu para o Central Córdoba. E daí? O que você quer dizer com isso?
Nós empatamos. Então, nessa sua teoria aí, ô bonito, nós somos pior do que o Central Córdoba. Não tem nada, uma coisa não tem nada a ver, cara. O jogo é jogado, o lambari é pescado, como dizia o Gerson Canhotinha de Ouro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, ontem, no jogo de ontem, a gente teve oportunidades. Não sei se o Flamengo não estava tão ligado assim na partida, se bem que o Flamengo jogou com disposição, jogou para cima. Agora, o Flamengo criou muitas chances de gol. Muitas chances de gol. Coisa que a gente não conseguiu criar, porque a gente tem dificuldade na criação. Então, eu não posso falar que o Vasco jogou bem. Mas jogou bem defensivamente? No primeiro tempo ainda aguentou, mas o segundo tempo foi um massacre. O Vasco jogou bem defensivamente? Eu vi Gerson entrar entre os zagueiros e cabecear e o Léo Jardim defender. Eu vi o Pedro entrar entre os dois zagueiros, cabecear e o Léo Jardim defender. Eu vi vários lances do Flamengo. Eu vi jogada do Flamengo, do Gerson, da toquinha de cobertura para botar o cara sozinho dentro da área. O juiz marcou uma falta antes. Senão o cara estava entrando sozinho. Isso ainda no primeiro tempo. Várias falhas de cobertura. O Vasco não jogou bem, cara. Falar que o Vasco jogou bem é forçação de barra para querer valorizar muito o empate. O Vasco comemorou o empate. Isso é uma vergonha. O Vasco comemorar empate contra o Flamengo. O Vasco não pode entrar em campo pensando que o empate é excelente resultado contra o Flamengo. Isso é se apequenar. Claro que dentro da realidade dos dois elencos hoje, o empate dentro do campeonato, de ótica de campeonato, empatar é melhor do que perder. Então valeu por empatar. Os caras são líderes do campeonato. E nós somos o quê? A rabeira. Nós somos o 10º lugar, o 8º lugar. É isso. E o jornalista vem falar para a torcida do Vasco, o cara que tem audiência aí de 15 mil pessoas numa live, que eu tô satisfeito. Se o Vasco jogar assim, nós vamos pelo menos beliscar um 8º lugar no campeonato. Porra, que isso, cara? Você está satisfeito que o Vasco vai ser 8º lugar? Pô, desculpa, eu não sou dessa época, cara. Eu achei que você também não era. Você bate mais ou menos da mesma idade do que a minha. Como é que você fala um negócio desse para a torcida do Vasco? Como é que essa narrativa vai sendo construída e a torcida do Vasco começa a acreditar que ser 8º lugar é legal? Ser 8º lugar é uma M, cara. Você não vai ganhar nada, você não vai disputar nada. Vai ficar na Sul-Americana de novo ano que vem. Você não progrediu, você não evoluiu. O Vasco tem que buscar uma pré-Libertadores. Aí esses discursos aí, né, que cria uma torcida no telinha, vai começar a justificar uma janela do meio do ano ruim. E o presidente do Vasco já acha que o elenco é a 8ª maravilha do Brasil. E aí acha que não tem que contratar ninguém no meio do ano, porque os Nutelinha aí a imprensa está apoiando. Vai ser 8º lugar, 8º lugar é o 8º elenco do Brasil, vai ser 8º lugar. Oh, que bonito, acertei, eba, parabéns para mim. Tá tudo errado, amigo, tudo errado. O Vasco não jogou bem. O Vasco, mais uma vez, mostrou muita deficiência tática e técnica. O Vasco tem grandes problemas técnicos, né? O Paulo Henrique, coitado, ele erra muito, mas ele erra muito. O Cocão errando tudo. O Vasco não se comunica, o Vasco não fala, o Vasco não se aproxima. O Vasco é um bumba meu boi danado. O Vasco joga as linhas, jogam muito distante uma das outras. O Vasco não faz 1-2, o Vasco não tem a penetração, o Vasco não tem uma triangulação. Porra, como é que o Vasco jogou bem? O Vasco marca mal, marca muito mal. Ontem o Hugo Moura foi um leão em campo, mas o João Vitor e o Lucas Freitas fizeram boa partida. As bolas no alto, cortaram algumas, mas outras entraram na cara dele. Entraram entre eles. Mais uma vez, atacantes entrando entre os dois zagueiros do Vasco. Os dois zagueiros plantando na área e levando bola no meio deles. Olha, coisas assim absurdas. E erros acontecendo, erros de pelada, cara. O lance do Paulo Henrique que eu falei é uma jogada de pelado. O cara não entendeu o que estava acontecendo em campo. Eu acho que deu um apagão, eu não sabia nem onde é que ele estava, cara. Isso é privação de sentido. O Piton tem uma bola no segundo tempo, a bola sobra, um cruzamento do Flamengo, não vai dar em nada. A bola sobra lá entre a pequena área e a grande área, lá pelo lado esquerdo, mas a bola não ia sair, não tinha força para sair pelo escanteio. A bola quica e vai ficando por ali na grama. O Piton vem, pega a bola e dá um bico pro escanteio, cara. Ele está de costa, realmente. Ele vem correndo em direção à bola. Ele não sabe que não tem ninguém atrás dele. Ninguém avisou. Tá sozinho. Calma, tá sozinho. Calmou, calmou. Pô, pelada, cara. Tu fala isso, mano, né? O Vasco ninguém se comunica. O cara pegou e deu um bico pra área.
Aí o Freitas falou, ainda apoiou ele, deu um abraço nele, falou, pô, é isso aí. É isso aí o quê? Você estava sozinho, não tinha nenhum marcador. O lateral do Flamengo, que era o jogador mais perto dele, aquele Wesley, né? Tava antes da grande área nossa. Tava quase na intermediária, né? Um pouco atrás da linha na meia-lua. Você fazendo, traçando uma linha na meia-lua até a lateral, ele tava ali um pouquinho atrás. Tava longe, a bola tava lá na linha de fundo. Não tinha ninguém, o Piton jogou a bola para fora. Isso é privação de sentidos. Isso é problema cognitivo. Os caras não sabem o que está acontecendo. Estão tudo borrado, porque quer jogar pelo empate de qualquer maneira. O Vasco, no segundo tempo, abriu mão de atacar. O Vasco ficou com o Verrete ali. Pra quê, cara? Pra que você ficar com o Verrete o segundo tempo inteiro? Outra coisa, o banco do Vasco é muito frágil, é muito frágil. O Vasco colocou 3 jogadores em campo, numa substituição. Botou o Garré, botou o Alex Teixeira e botou o Zuccarello. E mais uma vez o treinador do Vasco errou. Porque ele faz o pipi no xixi. Ele não faz nada de diferente. Ele coloca o Garré novamente na direita, que já não vem jogando bem há muito tempo. Coloca o Zuccarello na esquerda, que não joga bem na esquerda. No jogo Vasco-Flamengo no Campeonato Carioca, ele colocou o Zuccarello na esquerda no primeiro tempo e deu ruim. Aí no segundo tempo ele inverteu o Zuccarello para a direita. O Zuccarello foi um dos melhores em campo. O Zuccarello na direita, ele é ofensivo. E o Carille não colocou o Zuccarello para ser ofensivo. Ele colocou o Zuccarello para fazer o que ele fez. Ele ficou satisfeito, o Zuccarello. Quem não ficou fui eu. O Carille ficou satisfeito. O Zuccarello entrou para ser o quê? Secretário do Piton. É isso. O Zuccarello entrou para ser secretário do Piton. Então ele colocou o Zuccarello ali, um jovem, para poder correr, para ter pulmão para correr. Mas não era para ele ser ofensivo, não era para ele criar jogada nenhuma de ataque, nem de contra. Não tinha nenhuma opção do Vasco de atacar mais. Não tinha mais opção de atacar. O Vasco não queria mais atacar. Com 35 do segundo tempo, o treinador do Vasco não queria mais atacar. Ele achou que o empate estava bom. O Léo Jardim estava fazendo cera. Demorava a bater o tiro de meta. Estava fazendo cera, cara. Os jogadores do Vasco estavam felizes com o empate. Como se estivesse jogando contra a Holanda de 74, pô. O Vasco se colocando numa postura de inferior. Isso é vergonhoso, cara. E vem jornalista dizer que o Vasco jogou bem. Eu acho que o Vasco teve uma evolução, sim, na parte de disposição, na parte de vontade, na parte de ficar mais ligado. Mesmo assim, alguns jogadores ainda tiveram erros individuais, como a gente já citou aí, né? Então, o Garré não joga nada. O Alex Teixeira não pegou na bola. O Alex Teixeira não conseguiu pegar na bola. Jogou 20 minutos e não viu a bola, não pegou a bola. Correu para lá, correu para cá. Se pegou a bola, caiu. Uma coisa assim que aconteceu. Pegou a bola 1 ou 2 vezes no máximo, mas não viu a bola. O Vasco acaba o jogo com o Verrete de zagueiro. Cara, que isso? E aí vem o jornalista dizer que o Vasco jogou bem. Me perdoe. Eu adoraria chegar aqui e falar que o Vasco jogou bem. Se jogar assim, nós vamos chegar a algum lugar. Não vamos chegar a lugar nenhum. O Vasco não jogou nada. O Vasco não jogou, foi nada. Empatou. Mas que é um bom resultado a nível de campeonato. A gente empatou com o líder. A nível de campeonato, é um bom resultado. Mas dizer que o Vasco teve uma boa performance, um bom desempenho, não teve. E dizer que esse desempenho vai levar a gente ao 8º lugar, isso é maravilhoso, também não é. Também não é. Isso também não é maravilhoso. Ser 8º, eu não posso estar na 5ª rodada do campeonato, achar que se eu chegar em 8º no final de 38 rodadas, faltam 33 rodadas e meu objetivo é me manter em 8º lugar. Pô, eu quero. Qual é o seu objetivo do campeonato? Meu objetivo do campeonato é água de salsicha. Quando eu chego na barraquinha do cachorro quente, eu não quero pão, não quero a salsicha, eu quero a água. Eu só quero a água da salsicha, não tenho condição de comer um cachorro quente, eu quero comer só a água da salsicha. Pô, aí se tu acha isso legal, cara? Você tá feliz com um negócio desse? Você é vascaíno, você não pode, você tem que repudiar um negócio desse. Olha, eu achei isso um absurdo. Essa é a minha opinião sobre o jogo, né? Um jogo que até a gente competiu, tivemos chance até de fazer gol, mas eu não acho que a gente tinha chance de ganhar. Não acho que tivemos chance de ganhar a partida. Eu acho que é muito exagero, porque o Flamengo no segundo tempo massacrou a gente. O melhor jogador em campo foi realmente o Léo Jardim, que fez milagres em campo. Uma partida espetacular do Léo Jardim, exuberante do Léo Jardim. Ganhou todos os prêmios lá, merecidos no pós-jogo. É uma nota rapidinha, a questão do Nuno Moreira. O Carille diz que ele saiu cansado.
mas diz que ele vem esgotado devido à viagem, negócio de pegar altitude, e jogo terça, sábado. Na Europa ele está acostumado a fazer 5, 6 jogos, cinco jogos por mês, né, e vai fazer 11 esse mês, né, aqui, né? Aqui é muito mais jogos e tal, e ele não está, a musculatura do cara não está aguentando mais. Tanto é que ele estourou com 30 minutos, ele se jogou no chão, não aguentava mais ficar em pé. Eu achei até que ele estava sendo contundido, ele saiu de maca, ele saiu carregado na maca, eu achei que era com alguma contusão. Diz que não sentiu dor nenhuma, mas vai ser avaliado se vai jogar contra o Lanús, porque está muito extenuado, está muito cansado, né? E vai fazer repouso. O Vasco já se representa hoje à tarde, domingo de Páscoa. Depois do almoço, o Vasco tem o recovery. Para amanhã tem treino. E terça-feira tem jogo contra o Lanús. É uma batida muito grande, mas sabia que ia ser assim, né? Você tem um elenco curto. E se o Nuno Moreira não jogar, já sabe quem vai jogar no lugar do Moreira? Vai ser o Alex Teixeira. Talvez, bem provável que seja o Alex Teixeira. É muito difícil, é muito difícil. Né? A gente tem um elenco ruim. Nosso elenco é fraco, mal montado e com muita gente doente. Acho que tem muito doente em campo. Não é doente da cabeça, não. Doente, fisicamente doente. Você tem aí o Jair e o Paulinho que não voltaram ainda. O Jair está numa situação melhor, já está até jogando um pouquinho mais. Ele é aquilo mesmo, ele é aquela lentidão, aquela lerdeza, mas ele já está jogando melhor. O Paulinho nitidamente fora, Paulinho com medo de jogar futebol. Ontem de novo entrou mal, muito mal. Paulinho não está bem. O Adson joga 40 minutos, 45 minutos, depois sente dor na cirurgia. Onde foi feita a cirurgia? Ontem ele não foi para o jogo porque sentiu dor. Está sendo avaliado se vai para o jogo com o Lanús. Deve ir para o jogo do Lanús, porque ele toma analgésico, faz lá o repouso, faz fisioterapia, fica melhor, vai para o jogo. Aí vai jogar 50 minutos, 60 minutos, no outro jogo vai estar com dor, não vai poder jogar. Se jogar 2 jogos seguidos, não joga o terceiro. O Coutinho, a mesma coisa, vai jogar, jogou ontem, jogou bem, vai jogar contra o Lanús e não deve jogar contra o Cruzeiro. Cara, porque é o jogo lá em Uberlândia, o gramado é ruim, provavelmente não deve ir, se bem que tem mais tempo de recuperação, mas deve ir. Enfim, é o time do Dodói, cara, é um time de gente do Dodói. Tem o Estrela que fez a cirurgia e treina um dia, no outro dia tá com dor, tá com edema ósseo, agora saiu o boletim médico, o cara tá com edema ósseo. Né? Então, vai ter muita gente complicada com problema de saúde e ainda tem no elenco, enxertado no elenco, muito pereba. Você tem os perebas, você tem o grupo dos pereba, que é o Souza é perebaço, é o Lloyd Augusto, pereba, é o Jean Davi, pereba, e esses 3 pereba estavam no banco ontem, estavam compondo o banco. Está compondo o banco, e o Vasco ainda tem os contundidos, que é o Lemos, né? Maurício Lemos está contundido, o Lucas Oliveira, o zagueiraço que foi trazido da segunda divisão do Japão, né? E amigo do Pedrinho, também se contundiu sozinho no treino. Então é muito difícil, cara, é muito difícil. O Vasco é uma coisa muito complicada, mas enfim, esse é o elenco que o presidente acha que é o 8º melhor do Brasil. Não é, nem de longe não chegou nem perto de ser, mas já há um discurso, uma narrativa que ser o 8º lugar é bom. Não se deixe cair nessa, exija qualidade. Só nós, torcedores, podemos exigir da diretoria maior qualidade no elenco. Agora, se a gente se conformar, achar que isso aí tá bom, que empatar com o Flamengo é a nossa meta, e olha, a gente só empatou porque o Léo Jardim agarrou pra caramba. Se o Léo Jardim não tá numa tarde e noite inspirada, ia tomar outro saco. Não ia ser de 6, de 5, mas é um 2-0, né? Um 3-1 talvez, né? O Vasco só não levou gol por causa do Léo Jardim. Não foi por causa do seu sistema defensivo. Foi por causa do seu goleiro. O goleiro é a última linha de defesa que você tem num time. Para a bola chegar no goleiro, ela venceu todas as linhas de defesa. Ela passou pelos volantes, ela passou pelos zagueiros e chegou no goleiro. O cara concluir na cara do goleiro, como foi o Gerson, como foi o Pedro, né? É sinal de que a sua defesa está vacilando. Então, não, o Vasco não empatou por mérito do seu sistema defensivo. O Vasco empatou por mérito do seu goleiro, que estava iluminado. E ontem, nem que o Pelé, o Platini, o Maradona, o Zico, o Roberto Dinamite estivessem em campo, ele levaria gol desses caras. Porque ele ontem estava iluminado. Bacana, acontece. Mas vai acontecer sempre? Não vai. Então, não vamos esconder o sol com a peneira. O Carille ainda faz um péssimo trabalho, na minha opinião. E, ó, pelo empate, devia rodar. E olha, vamos ver o jogo com o Lanús, hein?
não ver o jogo com o Lanús. Se empatar com o Lanús em São Januário, o negócio vai ficar complicado. Só tem um resultado que pode abrandar a situação, que é a vitória. O problema é que o Vasco às vezes vence, mas joga mal. E quando você começa a vencer jogando mal, você vai deixando para depois uma decisão que você já tinha que ter sido tomada. É isso, galera. Olha, fica com Deus. Não esquece de comentar esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Pô, dá uma moral pra gente. Vem participar do clube de membros do canal Gigante Vascaíno. Tem um botão aqui embaixo, seja membro. Você participa do clube de membros. Qualquer plano já dá de acesso direto ao grupo do WhatsApp dos membros do Gigante Vascaíno. Falado? Fique com Deus, uma boa Páscoa. Até o vídeo de amanhã. Amanhã já tem vídeo. 8 horas da manhã, o Café do Gigante, né? Amanhã a gente já está no Café do Gigante. Tá falado? Grande abraço, fique com Deus, tudo de bom.